Uso e transporte de cargas indivisíveis. Prevenção a incêndio 3, aula 75. Com o objetivo da melhor prevenção e combate ao incêndio, precisamos identificar, diferenciar e conhecer as classes de incêndio. As classes de incêndio são: classificação de incêndios. Classe A. Ocorre em materiais sólidos como tecido, papel, algodão, borracha e madeira. Deixam resíduos como carvão e cinzas. São combatidos com extintores à base de água, H2O, capazes de resfriar o ambiente, ou de espuma, que criam um filme aquoso na superfície do combustível, abafando, resfriando e dificultando a reignição. Classe B. Ocorrem em materiais líquidos, gases inflamáveis ou sólidos que se liquefazem, se transformam em líquidos. Exemplos: gasolina, óleo, querosene, parafina, tintas e graxas. Para esta classe de incêndio, se utilizam extintores de pó químico e gás carbônico. Ambos agem por abafamento, interrompendo a combustão. O uso de gás carbônico, porém, deve ser evitado em ambientes pequenos, pois o gás carbônico gera asfixia. Classe C. Ocorrem em equipamentos elétricos energizados. Exemplos: transformadores, geradores, máquinas elétricas, motores, equipamentos de informática, quadros de força e cabos de energia. Os extintores recomendados são os de pó químico ou gases. O agente extintor não pode ser condutor de eletricidade, como, por exemplo, extintores de água ou espuma. Uma vez desligada ou cortada a energia elétrica do sistema a ser combatido o fogo, é seguro usá-los. Classe D. Ocorrem em metais pirofóricos como selênio, magnésio, sódio, zinco, titânio, urânio, lítio, potássio, antimônio e zircônio. Seu combate deve ser feito com extintores com pó químico especial, já que esses metais geram, no processo da reação química da combustão, o próprio oxigênio que consomem. Somente o extintor de pó químico pode apagar incêndios dessa classe. Classe E. Ocorrem em materiais radioativos como césio, cobalto, urânio, etc. Sua característica principal é o risco de contaminação, o que requer isolamento a grandes distâncias do local do incêndio. Para o combate ao fogo nesses materiais, observa-se o determinado nas normas emitidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Deve-se existir mecanismos e estruturas adequadas para o combate real a esse tipo de fogo e o confinamento do resíduo. Esta classificação não é adotada no Brasil. Classe K. Ocorrem em óleos vegetais ou gorduras animais. Os incêndios com esses produtos são os que acontecem em equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras e frigideiras. A maneira ideal de combater esse tipo de incêndio é com uma solução aquosa de acetato de potássio, que ao entrar em contato com o fogo, produz um efeito de saponificação que esfria e isola o combustível do oxigênio. Tipos de aparelhos extintores. Estudaremos os tipos de aparelhos extintores segundo dois tipos de classificação diferentes, em relação ao agente extintor e em relação a outras características dos extintores, estrutura física, tipo de pressão utilizada. 1. Em relação ao agente extintor. São extintores de incêndio à base de água, extintores à base de dióxido de carbono, CO2, extintores à base de espuma mecânica, extintores de incêndio à base de pó químico seco, PQS. Infográfico, aplicações extintores. Extintor de água. São os extintores que possuem água pressurizada em seu interior. A maioria dos extintores de água vendidos no Brasil são de 10 litros, chamados de AP10L. AP, água pressurizada. Classes de uso. Extintor de dióxido de carbono CO2. São os extintores indicados para apagar fogos do tipo PKC, ou seja, líquido inflamável e equipamentos elétricos. Os extintores de incêndio de CO2, por ser gás, não deixam resíduos,
o que é muito indicado para ambientes e equipamentos sensíveis à poeira. Classes de uso. Extintor de espuma mecânica. São extintores que possuem uma mistura de água e um detergente especial que, quando disparados, geram uma espuma que cobre o fogo. Esses extintores são indicados para a classe de fogo AB, classe de uso. Extintor de pó químico BC. São extintores que têm um pó especial para a extinção do fogo. Os dois pós mais comuns presentes nos extintores atuais são: letra A, pó BC à base de bicarbonato de sódio, indicados para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Classes de uso. E letra B, pó ABC à base de amônia, indicados para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, aparelhos de papel e madeira também. Classes de uso. Inciso 2. Em relação a outras características, extintores automotivos. São os extintores utilizados nos veículos automotores. Os extintores utilizados nos automóveis são, na sua maioria, extintores ABC, e seu tamanho depende do tipo do veículo que se trata. A utilização dos extintores automotivos é regulamentada pela Resolução CONTRAN número 919, de 28 de março de 2022, que prevê obrigatória a instalação do extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros e facultativa, por opção do proprietário, a instalação do extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Extintores portáteis. São extintores menores que 20 quilos, transportados manualmente sem auxílio. Extintores sobre rodas. São extintores maiores que 20 quilos, dotados de rodas para auxiliar o transporte. Extintores de baixa pressão. São extintores que sua pressão interna não ultrapassa 30 quilogramas força por centímetro quadrado. Esses são os mais comuns que encontramos nos mais variados ambientes e veículos. Esses extintores possuem indicadores de pressão. Extintores de alta pressão. São extintores em que sua pressão interna ultrapassa 30 quilogramas força por centímetro quadrado. Normalmente são extintores do tipo CO2 e não possuem indicadores de pressão. Extintores de pressurização direta. São extintores onde o agente extintor e o gás expelente estão no mesmo recipiente ou cilindro. É o contrário do extintor de pressurização indireta. Extintores de pressurização indireta. Extintores de pressurização indireta normalmente contêm um recipiente para o agente extintor e um cilindro à parte para o gás expelente, diferentemente dos extintores de pressurização direta, em que os dois ficam juntos. Fim da aula 75.